Quanto dentista pessoa jurídica paga de imposto? Gente, esse é mais um conteúdo para você dentista aqui no canal Deson Contábil. Por isso aproveita e inscreva-se no canal e vai acompanhando esse e outros conteúdos que eu tô caprichando aqui para você em relação à simulação do pagamento de imposto. Gente, nesse vídeo aqui eu quero falar de maneira bem específica em relação à tributação de uma empresa, de um CNPJ para a sua atividade odontológica. E alguns outros vídeos eu coloquei para você aí a demonstração em relação quais são os tipos de recolhimento de imposto que você pode fazer, enquanto pessoa física ou enquanto PJ. E aqui nesse vídeo eu quero falar especificamente no caso de pessoa jurídica. Como que eu faço o pagamento de imposto? Quanto que ficaria esse imposto aí para mim efetuar o pagamento? Gente, quando a gente fala aí de pessoa jurídica, uma modalidade que é bem vantajosa para a sua atividade odontológica normalmente é o Simples Nacional. Murilo, mas eu já ouvi dizer que o Simples Nacional para atividade na área da saúde, né, isso inclui também a área de odontologia, não é tão bacana e tem uma tributação mais alta. Realmente, via de regra, ela tem uma tributação mais alta, mas tem uma estratégia bem legal que a gente consegue utilizar e eu vou demonstrar aqui para vocês. Pessoal, compartilhando a minha tela aí com vocês, essa é a tabela que nós utilizaríamos em relação à sua atividade odontológica no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é uma modalidade de imposto que você paga todos os impostos de maneira unificada. E esse valor unificado, ele entra nessa alíquota que eu coloquei na tela para vocês. Então, ele começa com uma alíquota de 15,5% e vai aumentando. Como que ele vai aumentando? De acordo com o valor do seu faturamento. Então vamos lá, até 180 mil por ano você pagaria esses 15,5%. Colocando isso no valor mensal, nós estamos falando de uma receita de 15 mil por mês. E aí ele vai aumentando aí gradativamente conforme você vai acumulando seu faturamento anual, tá bom? Nós estamos falando aí na base dos últimos 12 meses. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Tem uma estratégia, tá vendo que essa mesma tabela eu consigo reduzir ela ao invés de 15,5% para 6%. E assim ele vai aumentando aí também as demais faixas conforme está mostrando na tela. Como é que funciona isso? Tem um cálculo que nós chamamos de fator R, que é a sua relação de folha de pagamento com o seu faturamento. Murilo, mas folha de pagamento eu não tenho funcionário registrado. Aí que está a grande sacada. Na verdade, você enquanto sócio da sua empresa, o valor que nós recolhemos sobre Prolabore, ele representa o valor de salário, o valor da sua folha de pagamento. Então, eu utilizando essa estratégia do fator R, eu consigo aumentar o valor do seu Prolabore. Você vai pagar um valor maior em relação a esse tipo de imposto para a Previdência Social, porém você consegue o benefício de enquadrar a tributação para 6%. Deixa eu mostrar para vocês na prática como que ficaria. Então vamos lá, ó, aqui estou mostrando para vocês uma renda de 15 mil por mês, fazendo uma simulação com esse valor de faturamento. Através desse valor de faturamento, tá vendo que eu coloquei na tela? Nós chamamos de anexo 5 e anexo 3. Se eu não utilizar essa estratégia que eu estou colocando com vocês, eu pagaria uma guia de INSS, que é o valor do Prolabore, um valor mínimo, né, de R$ 155, mas o meu valor de imposto vai lá R$ 2.325. Pessoal, olha que bacana. Quando eu utilizo essa estratégia dentro do escritório aqui que a gente faz com nossos clientes, ele vai pagar de INSS mais um saldinho ali de imposto de renda 642, então, poxa, tá bem diferente comparado, né, a tabela do lado. Porém, o imposto dele vai cair para R$ 900, ele vai pagar 6% de imposto. Então, a grande sacada é essa. Então, olha lá, nós estamos falando de uma diferença de quase R$ 1.000. E o que é mais legal? Além dessa diferença de imposto, quando eu falo nessa estratégia do fator R, do anexo 3, eu estou considerando que esse sócio está recolhendo o valor para o INSS mais alto do que ele recolheria pelo anexo 5. Então, ou seja, lá na frente, quando ele for se aposentar, a base de cálculo que eu estou utilizando aqui, por exemplo, é um valor de 4.200, sendo que no outro caso estou utilizando um salário mínimo. Então, ou seja, além de ele estar economizando quase R$ 1.000 de imposto por mês, o futuro dele, o recolhimento lá na Previdência Social de aposentadoria vai ser maior do que ele pagaria nessa outra estratégia. Por isso, pessoal, que é muito legal, é muito certeiro que você contrate um escritório de contabilidade que seja especialista para a sua atividade. Tem muita gente que recolhe imposto errado e não está utilizando essa estratégia. Nós temos ainda, enquanto pessoa jurídica, a opção de lucro presumido ou até mesmo lucro real. Mas normalmente acaba não compensando, a não ser que tenha de fato um outro volume de faturamento que chegue a uma determinada faixa de faturamento que nós precisamos comparar de fato em relação aos regimes tributários para verificar se esse imposto no Simples ainda está compensando, porque conforme eu mostrei para vocês, ele não permanece 100% em 6%, né? Ele vai aumentando de acordo com a faixa de faturamento.
Então chega assim um determinado momento que nós temos que comparar isso por outros regimes. Se você quer uma simulação dessa com o número exato, mostrando de fato aí como que você exerce com a sua atividade, entre em contato comigo, coloque um comentário aqui no vídeo, eu vou pegar algumas informações com você em relação à sua renda ou até mesmo o tipo de despesa que você tem e faça um comparativo tanto de pessoa física e como de pessoa jurídica também para te ajudar a decidir se é o momento ideal para você abrir seu CNPJ ou não. Aqui no escritório a gente trabalha bastante com profissionais na área da saúde e na área odontológica e a gente tem ajudado bastante empresário a pagar menos impostos, tá certo? Não perca tempo, entre em contato comigo que eu vou ter um prazer de fazer a simulação aqui, especialmente para você.